Abra comigo a palavra do Senhor nesta noite, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16. Eu lerei este versículo de número 1, o primeiro dos versículos. Lucas capítulo 16, estas palavras. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Nosso título nesta porção da palavra de Deus é uma astúcia prudente para entrar no céu. Eu espero que você entenda a essência desta passagem a partir deste título. Uma astúcia prudente para entrar no céu. Este é o ensino do Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, os fariseus mais uma vez reclamavam das companhias do Senhor Jesus Cristo. Se você se voltar comigo ao capítulo 15, aqui inicia o contexto da narrativa. Lucas nos diz que chegavam-se a Jesus Cristo, estou no versículo 1 do capítulo de número 15, chegavam-se a Jesus Cristo todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, observe, este recebe pecadores e come com eles. Estes são os amigos de Jesus, traidores da pátria, cobradores de impostos, pecadores, meretrizes. Este recebe pecadores e come com eles. E o Senhor Jesus Cristo passa a responder essa declaração dos fariseus e escribas com 3 parábolas, e você deve se recordar essas 3 parábolas que vêm na sequência. A primeira dessas parábolas é da ovelha perdida. Ele também irá apresentar a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Ele está dizendo, eu vim para os que estão perdidos, para pecadores. É por isso que eu estou sempre falando do amor de Deus para eles, pregando o evangelho para eles, me assento com eles para conversar. Em suas casas eles vêm a mim. Eu vim para aqueles que precisam de médico, não para os justos. E estas parábolas irão responder exatamente a essência da pergunta deles, ou melhor, da declaração deles, mostrando por que ele veio a este mundo. Não para os justos, não para aqueles que se consideram cheios de méritos, que se justificam diante de Deus por sua religião, por suas obras, mas para pecadores. E é por isso que eu estou sempre pregando o evangelho para eles. Na terceira das parábolas, ele introduz também os fariseus e escribas na história e os compara ao filho mais velho, que mesmo vendo seu próprio irmão retornando à casa do pai, desdenharam o irmão, desprezaram o pai. E assim são os fariseus, que ao verem publicanos judeus e pecadores judeus, reconciliando-se com o Deus verdadeiro, desprezaram Cristo e desprezaram os próprios irmãos nacionais. Ele introduz repreendendo os fariseus. E então, na sequência, nós lemos a partir do capítulo de número 16, que o Senhor continua respondendo, e ele não está falando apenas aos fariseus e escribas, mas ele amplia o seu foco, ensinando agora os discípulos e a multidão dos demais discípulos que estava ali, e ele se volta, ainda no mesmo contexto, terminadas as parábolas, a falar com seus discípulos, dizendo, por uma outra parábola, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Ele está ilustrando outra vez aqueles líderes religiosos como pessoas que receberam de um senhor uma responsabilidade, isto é, uma mordomia. Mordomo é aquele que tem o domínio, dominus mor, de uma casa, o servo maior que gerencia todos os demais. E eles receberam da parte do senhor da casa, Deus, a incumbência de ensinar o povo, de conduzi-los à verdade, mas eles foram negligentes da sua obra e eles agiram injustamente. Bem, a primeira lição que nós aprendemos aqui, não perca o contexto que nós acabamos de ver, é a seguinte. Dizia também, versículo 2, e ele chamando-o disse, que é isto que ouço de ti, dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. O Senhor Jesus Cristo está ensinando que é totalmente razoável da parte de Deus estabelecer um dia de prestação de contas para todos os seres humanos. Essa é a primeira lição aqui. E em particular para aqueles que receberam muitos benefícios em seu reino. Preste conta. E ele disse,
Dá-me contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. Todos nós haveremos de comparecer diante de Deus um dia para prestarmos contas da maneira como nós vivemos e, em particular, da maneira como nós ouvimos e respondemos ao seu Evangelho. E isso é natural, necessário e razoável. Por conta do Senhor, que é santo, Ele nos deu tantos benefícios para usar e glorificá-lo, não para desperdiçá-lo, e a maneira como nós tratamos este Senhor e o seu santo Evangelho. É razoável que haja um dia de julgamento final. É razoável que todos nós demos a Deus um dia conta da maneira como nós respondemos ao seu Evangelho, da maneira como nós vivemos aqui, nesta breve jornada aqui na terra. Mas no versículo de número 2, nós temos então uma segunda lição aplicada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui sobre a resistência natural que há no homem, no ser humano, em se arrepender. E ele chamando disse-lhe que é isto que ouço de ti, é realmente impressionante o que eu estou ouvindo. Dá contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, no versículo 3, que farei? Pois que o meu Senhor me tira a mordomia, cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Aqui está a nossa resistência natural em reconhecer nosso pecado diante de Deus, em clamarmos por misericórdia e confessarmos a Ele o nosso pecado. Que farei? Ele poderia ter dito, eu farei como outro servo de uma outra parábola, eu clamarei ao Senhor, tem misericórdia de mim, sê longânimo e te pagarei tudo de volta, até o último centavo. Não. O Senhor está ilustrando a resistência natural daqueles escribas e fariseus e todo homem pecador de se arrepender quando confrontado na consciência pela verdade da palavra, com o fato de ser um devedor diante de Deus. E todos nós somos. Nós temos uma dívida muito grande diante de Deus, de adoração, de serviço, de amá-lo acima de todas as coisas, de conhecê-lo, de representá-lo. A nossa dívida é imensa, e nós vivemos em um mundo e um corpo com benesses emprestadas, e nós nunca pagamos o aluguel, nunca o buscamos, nunca o reverenciamos, e para além disso não cuidamos apropriadamente daquilo que Ele nos confiou para desfrutar e cuidar. Assim, aqui está a nossa resistência natural ilustrada neste mordomo. Que farei? Pois que o meu Senhor me tira a mordomia. Cavar não posso. Bem, ele não podia cavar porque ele não aprendeu, ele não se rebaixaria a isso. Lembra-se, ele era um mordomo mor naquela família. De mendigar, muito menos. Ele não tinha estabilidade, disse a si mesmo, eu não vou me rebaixar, eu tenho vergonha de sair por aí pedindo dinheiro, todo mundo vai perceber que eu não tenho condição, que será de mim e desta minha glória que eu construí ao longo desses anos, na minha reputação na vizinhança, entre todas as pessoas que visitavam a casa do meu Senhor e tinham grande estima por mim. Eu não vou mendigar, eu não vou pedir, eu não vou buscar auxílio e cavar muito menos. Que farei? Bem, queridos amigos, ele desenvolve então na sequência um pensamento em estratégia. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores, veja a astúcia e a estratégia do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua obrigação, isto é, encara a tua dívida. Para de protelar, toma a tua obrigação. Vá lá nas tuas finanças, assentando-te, veja a planilha, escreve, isto é, um cheque, pague, determine a metade, cumpra isso aí. Eu vou te perdoar os juros, pague apenas a dívida. Você percebeu? Essa foi a estratégia dele. Ele queria se engraciar com os servos do seu Senhor, para que quando ele fosse colocado para fora, aquelas pessoas com gratidão recebessem suas casas, o auxiliassem, fizessem-lhe grandes favores. Meus queridos irmãos, essa é a estratégia dele nas palavras do Senhor Jesus Cristo, para não se arrepender, não se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, não suplicar misericórdia, não reconhecer a sua pobreza, não clamar por perdão, não buscar o Salvador. Bem, eu me pergunto quais são as nossas estratégias para permanecer no pecado e nunca dobrar o joelho diante de Cristo em humildade, em reverência e clamar. É tão difícil, não é?
Nós podemos subir montanhas, viajar, atravessar oceanos para fazer algo, mas reconhecer o nosso pecado, o nosso orgulho não consegue isso. Na verdade, nós nos justificamos. Eu não posso trabalhar, eu nunca aprendi, eu passei tanto tempo dentro desta casa. Eu justifico os meus pecados, bem como um pastor e também como um crente que um dia precisou buscar o Senhor, me humilhar diante dele, clamar misericórdia. Eu observo as estratégias e às vezes anoto isso aí, coleto isso aí, é claro, para poder ilustrar as passagens do Evangelho, das estratégias tremendas, astuciosas e sofisticadas que as pessoas desenvolvem, que nós desenvolvemos, para justificar o nosso pecado, para continuar nele, para recusar, nos arrependermos, nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor. Me acordo em particular sobre uma senhora que, dizia-se que estava buscando ao Senhor e frequentava a igreja por algum tempo, e um determinado dia sumiu e voltou depois de um tempo, e não era casada, e voltou grávida. E o pastor vim conversar, sabe o que aconteceu? Mas pastor, eu estava lendo um versículo na Palavra de Deus, lá no final, que diz assim: aquele que está sujo, suje-se mais. Bom, então já que eu estou nessa condição de fornicação, aqui está dizendo que já estou aí, eu posso continuar, não é? Não é impressionante? Realmente você coloca o pastor em situação que você fica sem palavras. Realmente impressionante a nossa capacidade de justificar algo. Mas nós todos fazemos isso de uma maneira mais sutil. Bom, é me permitir pecar? Então deixa eu ser astuto. Eu vou pecar mais um bocado, por mais alguns dias, porque depois eu vou me arrepender diante de Deus. Então deixa eu aproveitar agora. Eu já quebrei a minha dieta com esse chocolate, deixa eu comer aqui uma panelada de sorvete, refrigerante, logo eu vou retornar aqui à minha dieta. Nós temos isso no campo espiritual. Ou nós assobiamos, não é, como aquele tocador de flauta daquela história, para levar os meninos para fora da cidade, nós assobiamos enquanto estamos pecando, para enganar a mente. E a mente não gritar, a consciência não gritar dentro de nós. Nós somos extremamente desenvolvidos no pecado. E como dizia Spurgeon, ele cria na teoria da evolução. Ele diz que na época dele, ele podia ver quão real era a teoria da evolução, porque as pessoas, os homens religiosos em sua época, estavam evoluindo para demônios, e se tornando demônios. Assim ele cria na teoria da evolução. E é possível que pessoas, ao lutarem contra a voz de Deus na sua palavra, na consciência, se tornam tão astutos, capazes e audazes de convencer-se no pecado, ao ponto de imaginar que eles também podem convencer ao próprio Deus. Eu, por exemplo, como muitos, usei muitas vezes da estratégia de esconder meus pecados de Deus. E olhando para trás, tremendo às vezes por pensar nisso, eu me recordo quantas vezes eu busquei esconder os meus pecados debaixo das pálpebras do olho de Deus. Vivendo uma vida distante da palavra do Senhor, indo ao culto no domingo e louvando ao Senhor com sinceridade e abraçando os irmãos, diante dos olhos de Deus, escondi o meu pecado. A que ponto eu cheguei? Eu me pergunto quais estratégias, se você se encontra nessa condição, você desenvolveu para não enfrentar o pecado, não reconhecer a tua culpa e clamar ao Senhor por misericórdia, porque Ele é um pai de família, Ele é um bom Senhor, Ele é misericordioso, Ele ouve o clamor do coração contrito. E aqui o Senhor está ilustrando. Os fariseus desenvolveram uma religião de obras e se tornaram extremamente meticulosos. Deus os deu os 10 mandamentos e um número de leis cerimoniais, e eles pegaram essas leis e as desdobraram em 600 recomendações e estatutos, de todo tipo. E assim, eles queriam se assegurar que, mantendo isso aí, sendo extremamente religiosos nas coisas externas, Deus os aceitaria, porque o esforço dele foi sincero e foi muito grande, maior do que os outros. Nada diferente da religião de obras. Que dificuldade, não é? Nós não queremos ouvir essa mensagem de arrependimento de Jesus, fora com Ele. Nós temos uma religião que nos garante salvação e nós estamos fazendo o nosso esforço. Eu não irei me arrepender.
Eu não irei cavar, eu não irei me humilhar, eu não irei buscar crédito em lugar nenhum. Eu sei o que irei fazer. E aqui estão as nossas estratégias. Bem, a resposta do Senhor Jesus Cristo, através desses versículos, é muito interessante. Observe como ele retrata isso. Eu sei o que hei de fazer, versículo 4, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Eu mantenho o meu status e não preciso me humilhar. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? É muito astuto, não é? Ele tinha a autoridade do seu senhor. O seu senhor não estava por ali, era um homem rico, provavelmente há muitas propriedades e muitos negócios, e colocou este homem para gerenciar essa sua imensa propriedade. E todos olhavam para ele com a autoridade do próprio Senhor. E assim, ele usa deste crédito que ele tem, embora não seja crédito financeiro algum, mas o crédito de uma boa reputação do banco. E ele chega diante dos devedores e diz a eles: olha, você deve isso tudo, está difícil, eu sei. Mas é o seguinte, paga metade, está tudo bem. E você pode imaginar o sorriso no olhar daquele devedor. Que pessoa boa, que pessoa caridosa, que pessoa justa e benevolente. Ele viu a minha necessidade. E assim, fazendo isso, um por um, ele formaria um grande time de apoiadores quando ele tivesse que sair daquele lugar, com a mão na frente ou atrás, e seria recebido, não sei por quanto tempo. Será que seria cômodo estar provisoriamente em uma casa ou em outra? Mas essa foi a sua estratégia. E o Senhor está aqui ilustrando quão duro é o coração humano e quão astuto nós somos para fugir do Senhor e seguir o nosso caminho. Agora observe o que é mais chocante. Nós lemos que ele chega no versículo de número 7, escreve 80. E o que é mais surpreendente é este versículo de número 8. É realmente surpreendente. Palavras do Senhor Jesus: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Bem, deixe-me lhe explicar o que está acontecendo aqui. Acaso o Senhor está recomendando esta ação injusta, errada? Não. Ele está apenas fazendo uma declaração, uma apreciação da astúcia de uma pessoa que precisava se livrar de uma situação e de uma maneira muito perspicaz conseguiu fazer um malabarismo aqui e se saiu muito bem disso aqui. Assim, ele o louvou nesse sentido. Ele não recomenda a ação. Ele não está recomendando nada. É como quando às vezes, por exemplo, você ouve sobre a guerra que está acontecendo agora na Ucrânia e a Rússia e seus aliados. E de vez em quando o presidente da Ucrânia, ou algum general, ele meio que elogia a estratégia do exército russo, na maneira como eles conseguiram tomar uma cidade. Mas espera aí, será que ele está louvando e aprovando isso? Não, ele está apenas dizendo, do ponto de vista militar, que estratégia astuta, nós não esperávamos isso. E eles conseguiram de uma maneira realmente muito perspicaz tomar esta cidade. É o que está acontecendo aqui, ele não está recomendando, ele está realmente fazendo um sinal. Que capacidade, que astúcia. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido, no original, não exatamente prudentemente, traz a ideia de alguém que consegue se moldar, que consegue, alguém plástico, o que eu quero dizer, alguém que consegue mudar de uma forma para outra, astuto, capaz de jogar um jogo. Essa é a ideia aqui. Ele não está recomendando uma pessoa astuta por haver procedido astutamente, prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Bem, o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que aqueles que vivem para esta vida, não percam o contexto, eles são muito astutos, prudentes e capazes de cuidar dos seus próprios interesses. E de aproveitar uma situação, um novo momento econômico, uma crise, para capitalizar e para conseguir avançar um nome, um título, uma empresa, de uma maneira realmente impressionante, as ideias que eles conseguem ter, não é verdade? E ali está uma pessoa, e ela conseguiu juntar um capital inicial,
e está fazendo algo com esse dinheiro e tentando multiplicá-lo, e de repente ele consegue multiplicar um pouco e já passou para um outro negócio enquanto mantém esse e mais um outro, e agora já está investindo aqui em Bitcoin, aquilo, mas quão inteligentes e astutos. Não é? Eles não perdem tempo, eles estão lendo as coisas, se informando, se capacitando, e eles conseguem se mover através dessas coisas. Os filhos deste mundo são mais prudentes, astutos na sua geração, do que os filhos da luz. Isto é, por que nós não agimos assim também? Ele engloba aqui aqueles salvos e aqueles que estão buscando o reino de Deus. Queridos amigos, a aplicação é esta. Por que nós não somos, nas coisas de Deus, na busca por Cristo, pela vida eterna, tão astutos, prudentes e capazes quanto nós somos em nossos negócios, em nosso empreendimento? Por que nós não fazemos o mesmo esforço que este homem fez para buscar um lugar no céu? Você diz que salvação é por obras, logo ele dirá que o reino de Deus chegou e todo homem emprega força para entrar nele. Por que nós não fazemos isso? Porque nós somos tão contraditórios. Eu tenho conhecido pessoas de uma perspicácia realmente impressionante, digna de louvor. Mas quando você começa a conversar sobre as questões espirituais e essa pessoa afirma estar buscando ao Senhor, querendo conhecer as coisas de Deus, você percebe uma morosidade, uma falta de esforço, de colocar questão com questão e chegar à conclusão. Por que nós somos assim? E o Senhor está advertindo então aqueles homens e a nós também. Por quanto tempo você está buscando o Senhor para a vida eterna, a salvação? Compare com algum empreendimento, algum trabalho, a carreira, algum projeto, alguma coisa que você esteja fazendo que você goste. Coloque os dois em patamar semelhantes e procure saber como você já avançou em uma outra área para resolver um problema, se livrar de uma situação difícil. E onde é que você está em sua busca pelo Senhor Jesus Cristo? Você por acaso para e fala, eu vou parar agora, eu vou ler esta Bíblia por inteiro. Eu vou comparar texto, eu vou buscar todos os versículos que falam sobre arrependimento, o que é fé, o que é salvação. Eu tenho que entender isso. Eu sou um professor, e eu leio, e eu me dedico, e eu tenho que preparar uma aula. Ou eu sou um advogado, eu preciso conhecer o Código Civil, eu preciso conhecer essa lei, aquela, vou pesquisar, vou conversar, para que eu possa estar preparado para entrar no tribunal. Eu sou um médico. E eu preciso conhecer a terapia, a medicação, problemas, efeitos colaterais disso aqui, daquilo que mais. Por que eu não ajo assim em relação à vida eterna? Os filhos deste mundo são mais astutos nas suas buscas do que aqueles que buscam a salvação. Acaso ele está retratando alguém aqui nesta noite? Pense sobre isso. Mas na sequência ele diz algo que é ainda mais impressionante. E eu vos digo, este é o Senhor Jesus agora, ele sai da parábola e aplica. Fazei para vós amigos das riquezas, da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Isto aqui é sarcasmo divino, com toda reverência. Isto aqui é ironia divina. Você observou este servo injusto? Faça como ele. Faça amizade com as riquezas da injustiça, e quando elas vos faltarem, espere para ver se eles irão lhes receber nos tabernáculos eternos. Como filho pródigo, faça amizade com os ricos, espere para ver, quando lhe faltar dinheiro e recursos, se eles irão estender a mão para você. Faça isso então. Vocês não conhecem, não confiam nestas coisas? Ele diz, contexto, e os fariseus e escribas que eram avarentos zombavam do Senhor. Bem, vocês confiam nisso? E na religiosidade, e na estima dos outros, e nos bens materiais? Então façam amizade com estas coisas. E este é o sentido, porque ele nos diz, para que vos recebais nos tabernáculos eternos. Tabernáculos, tendas eternas. Quem é que vive eternamente numa tenda, numa cabana? Você acorda do tabernáculo no deserto, era uma cabana provisória. O que eles poderão dar a você de eterno no final?
este grande currículo, estas grandes amizades neste mundo, poderão salvar a tua alma, te dar paz permanente, certeza diante da morte. Assim o Senhor está sendo irônico, é claro que Ele está. Essa é uma figura de linguagem. Assim Ele diz: eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltar, então, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ele está fazendo uma declaração de fato. Isto é, se nesta vida recebendo pouco das benesses de Deus, eu não o busco, eu sou como este servo injusto que desperdiça os bens do meu Senhor, que voltará para prestar contas. E eu não uso destas coisas para glorificar a Deus, para buscá-lo, para me preparar para encontrar com Ele. Nestas coisas menores eu sou infiel. Por acaso eu imagino que eu receberei coisas maiores? É claro que não. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio tudo que nós temos pertence a Deus, não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque eu há de odiar um e amar o outro, ou se já chegar a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus ou a Mamon. Façam então amizade com as riquezas injustas, sirvam Deus Mamon, esperem nele. Isso reverbera o Salmo 115, não é? Veja os seus ídolos. Tem olhos, mas não veem, eles não podem ver a tua miséria, a tua tragédia, então confie neles. Tem ouvidos, mas não podem ouvir a tua oração. Tem garganta, mas não suspiram quando você está passando mal e em dificuldade, e não sentem por você. Confie neles. Sejam como eles, aqueles que confiam neste mundo e confiam nos ídolos. Aquele que confia no homem e diz ao homem, a ciência, o conhecimento, o que quer que seja, esta é a minha salvação e a minha segurança. Um dia vamos descobrir a maneira como o ser humano pode viver 100, 300, 400 anos. Eu ponho nesta vida a minha confiança. Então confie nela. Siga em frente, acaso eles lhe receberão? E veja os tabernáculos eternos, as tendas provisórias. Assim o Senhor implica uma figura de linguagem. Bem, ele segue então dizendo: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Muito bem. Há um outro significado aqui nesta palavra do Senhor, é claro que há. No versículo de número 9, eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, e então esperem para ver se vos receberão nos tabernáculos, nas tendas eternas. Ora, se eu creio em Deus, e se eu confio a minha alma a Ele, eu não estou esperando por uma tenda, eu estou esperando por um edifício, eu estou esperando por uma mansão celestial, por algo permanente, glorioso, não construído por mãos humanas. Meu querido amigo, eu preciso concluir esta mensagem na simplicidade dela e recomendá-la à sua consciência para meditar nela em casa, lendo e seguindo em frente. Faça amizade com o Senhor Jesus Cristo. Seja astuto. Ele é rico. Ele possui os méritos eternos para te receber nas mansões celestes. Faça isso. Você percebe que o inimigo está chegando e você está em um número menor, não conseguirá vencer. Seja prudente. Beijai o filho do rei, e se submeta e diga e peça quais são os critérios para a paz e o que eu devo fazer. Seja astuto para entrar no reino de Deus. Todo homem emprega força para entrar nele. Pare. Considere estas coisas da mesma maneira que você considera esta vida e as necessidades e os problemas a serem resolvidos. Você senta, você liga o computador, põe uma planilha, organiza, checa, compara coisas, se prepara. Faça o mesmo em relação ao reino de Deus. Seja astuto, você sabe que Deus enviou o seu Filho amado a este mundo antes dos seus exércitos chegarem, antes dele retornar, antes dele trazer este juízo final e este dia de prestar contas, e você percebe a tua culpa diante dele.
Você percebe quanto você deve a Ele, assim seja como este servo. Seja astuto, faça amizade com o Senhor Jesus. Vá a Ele e diga a Ele: Senhor, eu não tenho qualquer mérito pessoal para entrar em Tua presença na eternidade. Eu tenho uma dívida diante do Pai. Os meus pecados são muitos, incontáveis. Eu não consigo me defender, nem possuo qualquer argumento ou mérito. Eu necessito do Senhor como meu advogado diante do Pai pelos Teus méritos. Perdoa o meu pecado, eu te suplico. Tem misericórdia de mim, recebe-me graciosamente, faz de mim filho de Deus, um Teu servo. E Ele te perdoará. E Ele te salvará. Não é maravilhoso? De repente, no meio desta história, ele declara algo que parece totalmente fora do que ele acabou de dizer. E no versículo de número 17, 18, ele conclui dizendo assim: qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. O que isso tem a ver com o que acabou de ser dito aqui? O contexto nos explica. Ali estavam aqueles homens com seu uniforme religioso brilhante, cheios de uma autojustiça, recomendando a si mesmos uns aos outros e a Deus por suas obras, condenando a Cristo, que era amigo dos pecadores, uma fachada imponente e maravilhosa. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu vejo o vosso coração adúlteros. Não me venham como um sepulcro caiado. Ele está acusando estes homens, eles eram adúlteros. Naquele outro momento, quando eles tentaram pegar o Senhor Jesus Cristo e trazendo aquela mulher pega em adúltero, disseram: Senhor, a lei diz isso aqui. E tu o que dizes? E o Senhor, eles caindo sobre o Senhor, se arrebentaram. Aquele que não tem pecado sente-se na cadeira de juiz e executor. Qual era o pecado ali? Adultério. E nós lemos que do mais velho, o mais tempo de vida, ao mais novo, eles foram saindo um por um. A consciência os acusou, eram adúlteros. E o Senhor derruba esta fachada e põe o dedo no coração e no pecado. Eu não posso impressionar a Deus com a vida religiosa. Ele conhece o meu coração. Eu devo ir a Ele na minha culpa, na minha dívida, e abrir o coração e contar a Ele toda a minha vergonha e abertamente dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Eu creio no Teu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus eterno nos altos, tem misericórdia de nós. Grande é a nossa resistência natural, o amor pelo pecado, a nossa indulgência, o orgulho. Tem misericórdia de nós, sensibiliza-nos, ó Senhor. E se há ainda que alguém que permanece criando desculpas, engenhosamente produzindo justificativas, e não encarando o seu orgulho, se humilhando aos pés da cruz de Cristo, faz-o ver, ó Pai, faz-o ver a gravidade do seu pecado, para que, convencido então, clame de todo o coração. E mesmo aqueles que tantas vezes, ouvindo a Tua voz, se afastaram, quão misericordioso é o Senhor, capaz de perdoar a todos e a qualquer um, mesmo mais inveterado dos pecadores. Vem, Senhor, vem, ó Deus, e fala profundamente a alma do pecador cansado e contrito, e salva, e perdoa, e glorifica o Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Que amor, que graça incomparável do Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos por Ele, orando em nome do Senhor Jesus e para o Teu louvor. Amém.